Bem-vindo. Vida bela história que Jesus desceu da glória e no Gólgota enfim morreu por quantos como eu. Ouvi de seus gemidos, de seu sangue nos remidos, e ao fim contrito redimidos por Jesus, na resplendente luz de anjos lá cantando e mansões já me aguardando. Será glorioso ali chegar e então poder cantar vitória em Cristo, eterna vitória. Buscou-me, salvou-me na terra, e paz e alegria. Ai, um novo dia, vitória Jesus me deu, no sangue que verteu. Amém, amém. Deus seja louvado. Nesse momento, nós vamos agradecer a Deus, né, pelas vitórias que Ele tem nos dado, pelo novo dia. O nosso mensageiro já se faz presente conosco, irmão Mário. Muito bom dia, seja bem-vindo.
Irmão Mário, o senhor me ouve? O seu microfone está fechado. Ah, sim, ok. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Então, vamos fazer 2 orações? Eu posso fazer uma e o senhor faz a segunda? Pode ser? Pode ser, irmã. Só me confirma. O meu áudio tá bom? Tá dando para ouvir, irmão. Eu aumentei aqui o meu som e agora ficou melhor. Tá como se tivesse um pouquinho abafado, mas tá dando para ouvir tranquilo. Amém. Melhorou? Melhorou. Agora tá limpíssimo. Amém. Então, aqueles que puderem, vamos colocar de joelhos. Eu já estou aqui no meu cantinho. E, irmão Mário, eu vou fazer a primeira e o senhor faz a segunda, tá bom? Ok. Então, oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma manhã, mais uma madrugada, na Tua presença. E agradecidos estamos, porque tivemos uma boa noite de sono, tivemos a companhia do Senhor, dos Teus anjos. E se alguma coisa, Pai, nos atormentou em sonhos, em pensamentos, em algum momento da noite, nós temos aprendido aqui e temos buscado colocar em prática. Todas essas coisas temos colocado nas tuas mãos e o Senhor tem as dissipado. E obrigada, Senhor. Obrigada. Obrigada por tua companhia em todo o tempo. Temos sentido os teus anjos a nos acompanhar, a nos guiar, a nos livrar, a nos proteger de todo mal. E nesse momento eu quero mais uma vez colocar no teu altar a vida do teu servo, o mensageiro que o Senhor escolheu para transmitir a palavra do Senhor nesta manhã. Quero te agradecer pela vida dele, pelo ministério dele, pela sua família, a irmã Jane, a sua esposa, os seus filhos. Que o Senhor, meu Deus, possa continuar sendo a direção da vida desta família. Ser também com cada família aqui representada, cada filho teu que aqui chegou, que eles possam, que nós possamos ter um coração receptivo à tua mensagem, uma compreensão plena daquilo que o Senhor quer falar conosco, de maneira que, Senhor, ao sair deste lugar, não sejamos mais os mesmos, não hajamos mais da mesma maneira e não queiramos mais viver a vida que estamos vivendo até aqui. Produza transformação em nós, Pai. Porque esse poder está na tua palavra. Fale conosco. Em nome de Cristo Jesus eu te oro e no nome dele eu te agradeço. Amém, Senhor. Amém, Pai. Em nome de Jesus, estou aqui na tua presença, Senhor, agradecido por poder ter a oportunidade de ouvir a tua voz. Humildemente clamo ao Senhor, ó Pai querido, derrame sobre nós a tua graça neste momento, junto com o perdão dos nossos pecados. Nos concedas a graça do teu Espírito Santo, para que ele venha conduzir e trazer para nós a tua palavra, o que o Senhor deseja para os teus filhos, o preparo que necessitamos, Senhor Deus, para vivermos nestes últimos dias, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Por favor, Pai amado, nos batize com teu Espírito Santo e faça a tua vontade em nossas vidas. É o que eu te imploro neste momento, que o velho homem se cale e que teu Espírito Santo fale a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmão Mário, como a gente sempre repete aqui, a cada madrugada, a boca é sua,
mas a palavra é do Senhor. Mais uma vez, seja bem-vindo, meu irmão, e sinta-se à vontade. Amém. Só um momento, irmão. Pronto. Nós louvamos o hino inicial Vitória em Cristo, né? E hoje nós vamos fazer aqui vamos ver quem serão os vitoriosos, quem vai vencer quando o selo de Deus e a marca da besta estiver acontecendo, né? Estiver sendo, quando o selamento estiver a ocorrer sobre os seres humanos, sobre os habitantes da Terra. Nós vamos fazer essa meditação no livro de Eventos Finais. Nós vamos estudar o capítulo 15, né? Toda essa mensagem ela está baseada no capítulo 15 do livro de Eventos Finais. Quem quiser abrir o seu livro, quem tiver, possa abrir para acompanhar. O selo de Deus e a marca da besta, né? Vamos ver que nesse grande conflito, quem receberá a vitória sendo selado pelo selo de Deus, certo? Como que isso vai acontecer? Qual é a diferença, né, entre os dois povos? E como nós podemos ser selados pelo selo do Senhor? O que nós precisamos fazer? Como nós precisamos estar? Principalmente são essas o questionamento, as respostas que nós vamos ter nessa mensagem que o Senhor nos enviou. Vamos iniciar então fazendo a leitura no livro, onde no primeiro parágrafo o Senhor nos fala assim: duas classes. Só poderá haver duas classes. Cada participante é assinalado distintamente, ou com o selo do Deus vivo, ou com o sinal da besta, ou de sua imagem. Então, aqui já de imediato nós compreendemos que nós não temos uma terceira escolha, né? Não há uma terceira opção, só duas classes de pessoas distintas, aquelas que irão receber o selo do Deus vivo e aqueles que irão receber o sinal da besta ou de sua imagem. No grande conflito entre a fé e a descrença, todo o mundo cristão estará envolvido. Todos tomarão partido. Aparentemente, alguns talvez não se engajem de um lado ou do outro, do conflito. Interessante que o Senhor nos fala aparentemente, porque na verdade, como nós ouvimos, não existe uma terceira opção. Quando nós não decidimos e não aceitamos o selo de Deus, automaticamente nós estamos ou iremos ser selados pelo selo da besta, né? Talvez não pareçam tomar partido contra a verdade, mas não se porão audazmente em campo a favor de Cristo, com receio de perder propriedades ou sofrer opróbrio. Todos esses são incluídos entre os inimigos de Deus. Então, aqueles que não irão tomar partido, eles não irão tomar partido por quê? Porque eles terão receio de perder sua propriedade, sofrer o opróbrio, né? De ser rejeitado pela sociedade. Mas o Senhor nos diz que nós devemos confiar em Deus. Confia em Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, né? Então, nós precisamos confiar no Senhor.
Ele vai suprir todas as nossas necessidades, tudo que for necessário a gente viver nesse tempo, nós vamos ter a força e o poder do Espírito Santo para assim o fazer. E aqueles que não confiarem no Senhor, por conta disso, né, com receio de não ter sua casa, de não ter o conforto, essas pessoas elas vão estar do lado dos inimigos de Jesus. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, a distinção entre os filhos da luz e os filhos das trevas será cada vez mais clara. Eles estarão cada vez mais em desacordo. Essa diferença é expressa nas palavras de Cristo: nascer de novo. Então, nós vemos aqui que a distinção entre os filhos da luz e os filhos das trevas, Jesus declara que eles vão estar em total desacordo, né? E por quê? Porque aqueles que estavam nas trevas, eles nasceram de novo. Então, ao nascer de novo, eles não vivem mais de acordo com as normas daqueles que ainda continuam nas trevas. E por isso haverá muita desavença, seremos perseguidos e, por conta disso, teremos uma grande diferença. É claro, a gente pode ver. Então, nós, os que fomos selados, a gente vai estar nessa situação. Nós não seremos iguais ao mundo, seremos diferentes, né? Então, essa já é uma das condições em que os que serão selados, eles precisam viver, né? Eles não são iguais aos demais. Há uma distinção entre os que serão selados e aqueles que não serão. Criados novamente em Cristo, mortos para o mundo e vivos para Deus. São essas as paredes de separação que dividem o celestial do terreno e descrevem a diferença entre os que pertencem ao mundo e os que são escolhidos do meio dele, os quais são eleitos e preciosos à vista de Deus. Então, segundo a palavra do Senhor, eles nascerão de novo porque eles morrerão para o mundo, né? Nós morreremos para o mundo de tal maneira que nossos desejos, nossa atenção, nosso cuidado, eles vão estar em acordo com a vontade de Deus, com a vontade celestial, com as coisas celestiais, né? Então será uma parede divisória na vida dos que irão ser selados pelo selo de Deus. Eles literalmente não pertencem mais ao mundo, né? Viveremos como peregrinos nesta terra, nos preparando, lutando, clamando ao Senhor para que nos prepare para o nosso eterno lar, para as mansões celestiais. Serão escolhidos no meio de um mundo perdido, né? Serão chamados de eleitos porque são preciosos à vista de Deus. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado por essa graça. Agora também me chamou muita atenção quando estava meditando nessa palavra, essa parte que o Senhor colocou aqui no meio dessa mensagem, no segundo título, aonde fala: os membros da família serão separados, né? Isso me chamou muita atenção. Então, nós ouvimos que a primeira coisa que precisamos fazer para sermos selados é nascer de novo, ok?
E segundo a palavra do Senhor, isso quer dizer que nós vamos morrer para o mundo e vamos viver para Deus, conforme o Senhor nos explicou. Mais interessante que essa mensagem ela está direcionada àqueles que estarão vivendo nos últimos dias, no final do grande conflito, né? Que é justamente quando o povo de Deus é selado e quando a besta irá selar os seus. E interessante nós sabermos do Senhor que os membros da mesma família não estarão unidos. Isso me chamou muita atenção, porque se nós estivermos desavisados e então nós estamos no campo ou nas cidades, né? Alguns vão ficar nas cidades, ali a gente sabe que vai ter muita perseguição. O Senhor nos aconselha a não estarmos nas cidades nesse momento, quando acontecer. Mas, mesmo nós estando no campo, vai acontecer uma situação onde os membros da mesma família, eles irão se separar. Deus é sabedor. Eu creio que isso será assim, como está escrito aqui. Porque nós vamos ser provados, nós vamos ser instigados. E eu creio que nós não iríamos suportar ver os nossos filhos sendo testados na nossa frente, né? Sendo ali forçados a negar sua fé. E vice-versa, os nossos filhos também não suportariam ver os seus pais nessa situação. Então, eu creio que Deus, esse plano de Deus, é para fortalecer a nossa fé. E se Ele está falando aqui neste momento para nós, é para que a gente já prepare o nosso. Na verdade, a gente também, mas principalmente o Espírito Santo. Que Ele prepare o nosso coração para esse momento, que a gente nos dê sabedoria a nós para conversarmos aos nossos filhos, principalmente aqueles que ainda são menores, né? De que quando a perseguição vier, mesmo que a gente esteja separado, cada um de nós estamos nas mãos de Deus. Deus está cuidando de cada um de nós. E quando nós chegarmos, quando o Senhor voltar sobre as nuvens dos céus, nós iremos nos encontrar novamente e seguiremos juntos ao encontro do Senhor sobre as nuvens, para a honra e glória do Senhor, né? Continuando, então, os que têm sido membros da mesma família são separados. Que o Espírito Santo possa impressionar o nosso coração de como nós conversarmos sobre esse assunto para com a nossa família, para que quando isso vier a acontecer, a gente não venha a se desesperar. Porque o Senhor nos diz que quando vier o decreto de perseguição para nos tirar a vida, né? Onde a gente estiver, a gente não deve voltar para casa. A gente deve seguir a direção do Espírito Santo para onde ir. Segundo o Senhor, devemos ir para as montanhas, devemos ir para os lugares assolados. E nós vamos ver aqui que Deus vai nos unir com outros santos, outras pessoas, para que a gente possa se fortalecer um ao outro. Sobre os justos é colocado um sinal. Vamos ver, abrir a palavra do Senhor em Malaquias 3, verso 17. Malaquias, capítulo 3, verso 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Amém. Glória a Deus.
Então, o Senhor está nos garantindo, né, está nos dizendo aqui, o Senhor dos Exércitos, que nós seremos seus. Naquele dia, nós seremos para o Senhor como joias e seremos poupados, assim como o homem poupa seu filho. Glória a Deus por isso. Então, independente de nós estarmos juntos ou não, o Senhor Deus nos diz que nós seremos poupados para a honra e glória do seu nome. Neste momento, né? Neste momento da grande perseguição que sairá quando sair o decreto de morte para destruir o povo de Deus. Continuando, esses são tomados, seu nome permanecerá no livro da vida, ao passo que os que com ele se associam terão a marca da eterna separação de Deus. Na primeira parte dessa frase, o Senhor está dizendo, esses serão tomados, seu nome permanecerá no livro da vida. Quem são esses? Os selados do Senhor. Já essa outra parte está falando dos ímpios, os que não serão salvos, ao passo que os que com ele se associam terão a marca da eterna separação de Deus. Então, esses são os que se associam com o homem do pecado, né? E que são selados pelo selo da besta. Esses, eles sofrerão a marca da eterna separação de Deus. Mas louvado seja o Senhor, que muitos, uma multidão, o nome deles, o nosso nome, que eu creio que nós estaremos no meio dessa multidão, permanecerá no livro dos céus. O Senhor não vai apagar o nosso nome de lá. Deus seja louvado por isso, né? Seremos eternizados para a honra e glória do Senhor. Agora, também há uma situação em que o Senhor nos diz, no terceiro título do livro, é que julgados pela luz que recebemos, certo? Muitos que não tiveram os privilégios que nós tivemos entrarão no céu antes dos que tiveram grande luz, mas não andaram nela. Então, esses são aqueles. Muitos viveram de acordo com a melhor luz que tiveram e serão julgados em conformidade com isso. Todos terão de esperar pelo tempo designado até que as advertências tenham ido, a todas as partes do mundo, até que suficiente luz e evidências tenham sido dadas a cada pessoa. Então, cada pessoa receberá de Deus a oportunidade de escolha, né? De fazer a vontade do Senhor, de viver para Deus, de se separar do mundo e de fazer uma entrega total. Porém, muitos não tiveram essa luz e dormiram, né, com aquilo que tinham recebido, mas eles também serão salvos para a honra e glória do Senhor. Continuando. Foi-nos concedido grande luz a respeito da lei de Deus. Essa lei é o padrão do caráter. Requer-se-á agora que o ser humano viva de acordo com ela e seremos julgados por essa lei no último grande dia. Nesse dia, as pessoas serão tratadas segundo a luz que receberam. Interessante, porque o Senhor nos fala que cada qual recebeu luz grande, que foi nos concedido grande luz a respeito da lei do Senhor. E todos nós que estamos aqui, louvado seja Deus, alcançamos essa graça, certo? Agora, por que que Deus nos concedeu essa graça de nós termos o conhecimento de sua santa lei, dos preceitos do Senhor? Qual é o propósito de Deus em nos ter trazido para este meio desse povo
que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Na continuação, o Senhor fala: essa lei é o padrão do caráter. Então, segundo ponto, todos os filhos de Deus que irão ser selados pelo selo de Deus, eles terão um caráter que não irá transgredir mais a santa lei de Deus. É a norma de sua vida. Eles não mentem, eles não roubam, eles não matam, eles não desonram, né, o nome de Deus. Eles guardam o sábado do Senhor do jeito que deve ser guardado, né? Eles vivem a lei do Senhor. Eles não têm outros deuses. Que aqui eu gostaria até de comentar um pouco sobre o cuidado que nós devemos ter nesses últimos dias dos ídolos que estão sendo infiltrados nas nossas casas. Os ídolos que estão sendo colocados na nossa vida estão sendo empurrados aí de goela abaixo sobre nossas vidas. Um dos ídolos, eu sei que nós já sabemos, a TV, o celular, devemos ter cuidado com muitas coisas, né? Que o inimigo ele vem sorrateiramente, mas algo que tem me chamado muita atenção é que Deus tem buscado fazer das datas comemorativas ídolos para a vida das pessoas. Devemos ter muito cuidado com isso, porque se nós não nos atentarmos, nós poderemos estar idolatrando o Dia das Mães, Dia dos Pais, e daqui a pouco nós estamos até guardando o Dia dos Mortos. Tem dia para tudo nesse mundo. Então devemos ter cuidado com isso, né? Não ter outros deuses diante do Senhor. Então nós iremos viver esse padrão. Essa lei ela foi nos conduzida para que nós, como povo de Deus, possamos viver por ela, pois ela é a base do nosso juízo. E agora, como nós, selados pelo Espírito Santo de Deus, em obedecer a sua lei, nós não vamos mais transgredir. Então, se não há transgressão, também não haverá mais pecado, porque o pecado é a transgressão da lei de Deus. Então, é necessário que o povo que irá ser selado pelo Senhor, eles tenham uma vida digna, íntegra, reta e justa diante do mundo, e eles não mais irão crucificar a Cristo novamente, né? Porque toda vida que nós pecamos, nós estamos crucificando o nosso Salvador, segundo o testemunho de Jesus. Então, os que tiveram grande luz e a desprezaram, encontram-se em pior situação do que aqueles a quem não foram concedidas tantas vantagens. Eles exaltam a si mesmos, mas não ao Senhor. A punição imposta aos seres humanos será em todos os casos proporcional à desonra que eles causaram a Deus. Então, aqui também tem algo muito importante. Nós não devemos, lógico, nós devemos respeitar as pessoas, ter o cuidado de tratarmos essas pessoas bem. Mas a nossa maior preocupação deve ser: estou eu desonrando ao meu Salvador? Estou eu desprezando a vontade do Senhor? Estou eu sendo luz ou sendo trevas? Porque o Senhor está falando aqui. Os que tiveram grande luz e a desprezaram, encontrar-se-ão em pior situação do que aqueles a quem não foram concedidas tantas vantagens.
Eles exaltam a si mesmo, mas não ao Senhor. Então, nós devemos ter muito cuidado para que a gente não venha estar exaltando a nós, a pessoas, mas nós viemos estar glorificando o nome de Deus. Porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos estar desonrando ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. Cada qual receberá esclarecimento suficiente para tomar inteligentemente a sua decisão. Que o Senhor, que o Espírito de Deus nos torne pessoas inteligentes, pessoas sábias, que tome a decisão pelo que é correto, pelo que é certo, tá? Que a gente possa chamar o pecado pelo nome e, de fato, clamar ao Senhor para que a gente possa nascer de novo, sermos novas criaturas. Porque olha o que o Senhor nos fala. Não há desculpa para a cegueira voluntária. Ninguém será condenado por não fazer caso da luz e do conhecimento que nunca teve e não pôde obter. Muitos, porém, recusam obedecer à verdade que lhes é apresentada pelos embaixadores de Cristo. Agora, por que que muitos recusam obedecer à verdade, irmãos, que Deus tem enviado por meio dos seus servos? Continuando a passagem, o Senhor nos fala: porque desejam acomodar-se ao padrão do mundo. E a luz que penetrou no seu entendimento, a luz que resplandeceu no coração, os condenará no juízo. Então, muitos estão recusando, não querem obedecer às verdades, não querem aceitar as mensagens que Deus tem enviado. Não só aqui nessa sala, mas também em muitas igrejas, quando um pregador vem trazendo a verdade, as pessoas baixam a cabeça, viram os olhos, tapam os ouvidos, ficam naquele cochicho, mas por quê? Porque o coração dessas pessoas estão mais dispostos a viverem e a se acomodarem ao padrão do mundo do que clamarem ao Senhor para que possam nascer de novo, para que possam ser transformados e preparados como joias preciosas, como nós ouvimos, que é isso que nós somos para o Senhor, e serem levados a viver com o Senhor por toda a eternidade. O Senhor tenha misericórdia de nós. E se nós estivermos assim, recusando obedecer à voz do Senhor, que o Espírito Santo de Deus nos converta. Continuando no segundo parágrafo, os que têm a oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que, se não a ouvirem, não serão responsáveis, serão considerados culpados perante Deus, como se a tivessem ouvido e rejeitado. Não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro. Olha, isso é muito sério. Quando poderiam compreender o que é verdade. Então não haverá desculpa para ninguém. Se Deus nos revelou a sua verdade e nós decidimos que nós não vamos viver, Deus não pode fazer nada por nós e nos levar para o céu. Obrigado. Nós temos que tomar a decisão, temos que fazer uma escolha. E se nós queremos, e nós sabemos que o selo de Deus está sendo colocado na testa de homens e mulheres fiéis, então nós precisamos nascer de novo. Que seja o nosso clamor daqui para frente. Senhor, eu quero nascer de novo. Por misericórdia, me transforme, porque, segundo o Senhor, eu sou joia preciosa para ti. Estou ainda sendo uma pedra bruta, mas lápida-me, Senhor, para que o Senhor possa me salvar, em nome de Jesus. A importância da beneficência prática. As decisões do último dia recaem sobre nossa beneficência prática. Quando estava meditando, isso também me chamou muita atenção. Temos sido nós pessoas
que se preocupa com aquele que não tem? Temos nós cumprido a missão lá do Evangelho de visitar os órfãos, as viúvas, né? Aqueles que estão necessitados? Porque o Senhor está falando aqui que a importância e interessante que essa passagem ela está no meio desse tema, o selo de Deus e a marca da besta. Isso me tocou muito quando estava estudando, ouvindo a voz do Senhor. A importância da beneficência prática. As decisões do último dia recaem sobre nossa beneficência prática. Cristo reconhece cada ato de beneficência como feita a Ele mesmo. Quando as nações se reunirem diante dele, não haverá senão duas classes, e seu destino eterno será determinado pelo que houvemos feito ou negligenciado fazer por ele na pessoa dos pobres sofredores. Que interessante, irmãos. É algo para se pensar. Agora, o Senhor não está dizendo que todos os que praticam a beneficência prática serão salvos, porque nós bem sabemos que tem pessoas que fazem isso, mas o seu coração está longe de Deus, né? Esses são aqueles fiéis que verdadeiramente fazem, ajudam ao próximo, né, aos necessitados, mas fazem isso pelo amor de Cristo habitando em seu coração, pela humildade, né? Não para serem salvos. Fazemos isso porque o Espírito Santo do Senhor já nos alcançou e nos transformou e nós nascemos de novo. Deus seja louvado por isso. E agora nós vamos ver, então nós vimos nessa parte aqueles que serão selados. Nós vimos como eles vivem, como eles agem e o que é que eles fazem, né? Eles precisam nascer de novo, eles são obedientes aos mandamentos de Deus, pois é o caráter deles, é o que transformou o caráter deles e agora eles vivem de acordo com essa luz, certo? E eles fazem parte do povo que praticam a beneficência, que não vivem apenas para si, que não vivem apenas para acumular ganho nesta terra, mas que dividem as bênçãos que Deus os deu, cumprindo a missão que o Senhor designou para a sua igreja: cuidar dos mais pobres, dos que estão necessitados. E muitas vezes acontece casos de pessoas que tinham tudo e ficaram sem nada. Mas Jesus, mesmo assim, não os abandonou e nos usa para ajudá-los. Glória a Deus. Agora nós vamos ver o que é o selo de Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É no 7º título, certo, do livro. Logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é algum selo ou marca que pode ser visto, mas a consolidação na verdade, tanto intelectual como espiritual, de modo que não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá na realidade, já começou. Então, o que é o selo de Deus? É a consolidação da verdade em nossa mente, certo? Tanto no intelecto como no espiritual. Como a gente estava ouvindo antes, o nosso caráter ele vai estar em intimidade com os mandamentos de Deus de tal forma que nós não iremos mais quebrar a lei, não iremos mais transgredir a lei do Senhor, e em especial o santo dia, que é algo que Deus tem usado para santificar o seu povo. A gente vê que durante a semana é um corre-corre, é uma loucura, é uma luta. Mas quando se aproxima a sexta-feira, nossa mente ela já vai se preparando e compreendendo que o sábado é diferente. Porque o sábado foi escolhido para a santificação do seu povo.
Quando nós santificamos o sábado, o benefício é para nós. É onde nós vamos nascendo de pouquinho em pouquinho, onde a luz vai brilhando, até que um dia nós vamos compreender completamente e não vamos mais pecar no sábado do Senhor também. Eu creio. O selo do Deus vivo é colocado nos que guardam conscienciosamente o sábado. Há muito tempo atrás, quando eu estava meditando para pregar sobre esse assunto, essa palavra me chamou muita atenção. Eu tinha essa mensagem guardada e tudo explicadinha do que significa guardar o sábado conscienciosamente. Porém, eu perdi. Na época, o meu aparelho deu problema e eu perdi essa mensagem que ela era no PowerPoint. Mas o que ficou em minha mente, em meu coração, é que guardar o sábado conscienciosamente é nós seguirmos estritamente o que Deus pede que a gente deve fazer nas horas sagradas. E não desobedecer, né? Mesmo que aconteçam situações e circunstâncias, nós não devemos desobedecer o sábado do Senhor por nada nesse mundo. Devemos guardá-lo conscienciosamente, recebendo e seguindo as orientações do Senhor, vivendo de acordo com a luz que a gente recebeu. Próximo. Os que querem ter o selo de Deus na testa precisam guardar o sábado. Olha, irmãos, o sábado do Senhor. Então a gente quer ter o selo de Deus na testa? Queremos ter o selo de Deus em nossa mente? Queremos ser selados pelos anjos que irão pregar essa verdade em todo canto? Então, nós precisamos guardar o sábado do quarto mandamento. Mas o que é isso? O que é guardar? É justamente o que a gente acabou de ler e eu acabei de comentar. É ter a consciência. É conscienciosamente, é algo consciente de tal maneira que nós agora guardamos o sábado em paz com Deus, vivendo essa luz maravilhosa e seguindo a sua vontade e não mais a nossa, né? Creio que os irmãos lembram lá do verso de, se eu não falho a memória, Isaías, quando o Senhor fala de que nós iremos cavalgar sobre as nuvens do céu, aqueles que não desviarem o seu pé nem para a direita e nem para a esquerda. Não lembro bem se é Ezequiel ou se é Isaías nesse momento, né? Mas o Senhor nos fala isso. Então, nós precisamos seguir a orientação de Deus na guarda do sábado, conscienciosamente. A verdadeira observância do sábado Isaías é o... 58. Oi? Isaías 58, 13 e 14. Pronto, irmã, exatamente. Glória a Deus. Deus seja louvado. Obrigado, irmã, pela confirmação. Então, assim, eu não vou abrir porque eu quero ver se dá tempo de terminar a mensagem. Então, falta 5 minutos. Mas os irmãos podem reler novamente e verão as promessas do Senhor para a nossa vida lá, se nós não desviarmos o pé de jeito nenhum, né? Se a gente seguir reto, bem direitinho, conforme a instrução de Deus. Vamos seguir aqui em frente. A verdadeira observância do sábado é um sinal de lealdade a Deus. Olha, irmãos, é o sinal que nós somos leais ao nosso Pai, leais àquele que deu a vida para nos salvar, leais àquele que morreu por nós, leais àquele que nasceu, sofreu e padeceu perseguição, mas não abandonou o seu plano, que era nos levar à eternidade, nos levar ao reino eterno de luz. Que bênção! Deus seja louvado por esse fato de que Cristo morreu por nós e de que agora nós seremos leais a Ele, guardando a verdadeira observância do sábado é o sinal de lealdade ao Senhor, a Deus. Estamos encerrando, irmãos. Tão verdadeiramente como foi colocado um sinal sobre a porta das habitações dos hebreus para proteger o povo contra a ruína geral, será colocado um sinal em cada um dos que pertencem ao povo de Deus. O Senhor declara:
Também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20:12. Então, Deus está dizendo que Ele nos deu o quê? Nos deu algo diferente? Não. Ele nos deu os... O Senhor fala, também lhes dei os meus sábados. Então, o Senhor nos deu os seus sábados para que servisse de sinal entre Deus e seu povo, entre mim e eles, o Senhor fala, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica, para que soubessem que eu sou o Senhor, o Criador de todas as coisas. Né? Glória a Deus. Semelhança com Cristo. O selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. O que é ser semelhante? Irmãos e irmãs. Ser semelhante não é ser parecido. Ser semelhante é ser igual. Tem até um hino que fala ser igual a Cristo, ser igual a Cristo. Diz-me como devo andar para ser qual Cristo. Não é verdade? Então, nós precisamos assemelhar-nos ao caráter de Cristo Jesus. Quando Cristo, não estou falando de Jesus lá no santuário intercedendo por nós, estou falando da vida de Cristo. É isso que Deus está falando para a gente aqui. Como Cristo viveu, esse é o nosso exemplo. Né? Então, nós podemos viver também. Podemos ter esse caráter pela fé. Tudo é possível aquele que crê. Eu creio, você crê também? Diga amém. Deus seja louvado. Nós podemos ter o caráter semelhante ao de Jesus. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Olha, o Espírito Santo falou pela minha boca e agora ele confirma através da Escritura. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Irmãos, falta só mais 2 parágrafos. Eu posso ler? Pode terminar, irmão Mário. Pode sim, mas eu acredito Amém. que no máximo 10 minutinhos dá para terminar. Em nome de Jesus. Amém. Então, o selo do Deus vivo jamais será colocado na testa de um homem ou mulher impuros. Então, se nós ainda somos impuros, estamos fazendo algo impuro, precisamos nascer de novo. Lembremos disso. E o Senhor diz que Ele vai nos transformar. Então, jamais será colocado na testa de um homem ou mulher cobiçosos ou que amam ao mundo. Né? Então, se nós queremos que o selo de Deus seja colocado em nós, não podemos mais viver nas impurezas e nem amar o mundo mais do que a Deus. Ter cuidado com isso. Jamais será colocado à testa de homem ou mulheres de língua falsa ou de coração enganoso. Olha aí o outro cuidado, a outra advertência. Se estamos agindo com falsidade de alguma forma, seja ela menor que for, que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós e nos transforme. Se o nosso coração tem sido enganado muitas vezes por nós mesmos, que o Senhor purifique nossa mente e nosso coração e nos transforme. Todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus. Devem ser candidatos para o céu. Glória a Deus. Todos os que recebem o selo de Deus devem ser imaculados diante de Deus. Pergunte a Deus o que significa isso. E Deus vai, com certeza, falar ao seu coração
e vai lhe dar força para ser assim. O amor exprime-se na obediência, e o perfeito amor lança fora o temor. Então a gente vê que é pelo amor. Precisamos amar a Deus. Os que amam a Deus têm o seu selo na testa e praticam as obras de Deus. Então a última situação é: nós, para sermos selados pelo selo de Deus, nós precisamos amar a Deus. Porque o Senhor está dizendo: os que amam a Deus têm o seu selo na testa. O Deus seja louvado. E praticam as suas obras. Finalizando, os que vencem o mundo, o pecado e o diabo, algumas versões têm a carne e o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Então, irmãos, lutem. Irmãs, lutem para vencer o mundo, pois a sua vitória já está garantida, porque Cristo Jesus já venceu e pela fé todos nós podemos vencer. Segundo o apóstolo Paulo, num momento sublime de sua história, depois de ter lutado muito, que nós sabemos como Paulo lutou, ele, cheio do Espírito Santo, ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu e você podemos ser vitoriosos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos ajude. E aqueles que puderem, releiem, clamem, orem ao ler essa passagem de Eventos Finais, capítulo 15, o selo de Deus e a marca da besta. Que o Senhor nos abençoe. Amém, amém. Deus seja louvado. Irmão Mário, grande é o Senhor que lhe concedeu a graça de falar movido pelo Espírito Santo. Cada dia aqui nós regozijamos, nós deleitamos em mensagens mais poderosas, vinda diretamente do céu para nós. E hoje, assim, eu fiquei aqui meditando. Deus seja Nesse momento louvado. nós vamos... Amém. Nós vamos para as orações. Eu gostaria de ver uma mãozinha levantada para orar conosco, agradecendo a Deus por essa maravilhosa mensagem, glorificando ao Senhor, né? Porque Ele nos deu a graça de mais uma vez ouvir a sua voz. Deve estar todo mundo com frio, não consegue tirar as mãozinhas da luva para levantar. Então vamos orar, irmão Mário. O senhor pode fazer a primeira oração. E se tiver alguém que tem um louvor no coração e puder fazer a terceira oração cantada, nós temos aí algumas que eu sei que cantam, mas eu não quero pecar falando o nome, né? Porque eu não sei como está nesse momento. Mas se você puder fazer a terceira oração cantada, levante a sua mãozinha e a irmã Eu vou Nícia, cantar, irmã Júnia. louvado seja Deus. Ok, então vamos. Irmão Mário, o senhor faz a primeira oração, eu farei a segunda, e a irmã Nícia faz a terceira oração cantada para a honra e glória do nosso Deus. Oremos então. Santíssimo Deus, Pai bondoso, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, por nos conceder a graça de receber tal bênção, de ouvir a tua voz nesta manhã logo cedo. Humildemente eu quero implorar ao Senhor que continue falando, impressionando o coração de todos os que aqui estão, Senhor. Todos os que ouviram essa mensagem, que teu Espírito Santo continue a fortalecer a mente, o coração, dando a certeza de que o que o Senhor falou aqui é possível para todos aqueles que creem. O Senhor abençoe todas as famílias aqui representadas e supra todas as suas necessidades. Nos ajude aí o encontro daqueles que mais precisam de Ti, Senhor. Nos ajude a cumprir a missão ao qual o Senhor nos designou. Todos nós temos uma missão. Não viemos para este mundo para vivermos apenas os deleites deste mundo, mas viemos para cá para viver como peregrinos do céu,
recebendo a luz de Cristo e transmitir a outras pessoas. Por favor, nos batize mais uma vez com teu Espírito Santo. Fortaleça a nossa fé, fortaleça a nossa caminhada e nos dê ânimo, força e poder para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, continuando aqui, Pai, a oração do teu servo, continuando na tua presença, eu quero te louvar, Senhor, porque por tua graça o Senhor tem nos dado conhecer dos teus mistérios. Obrigada, Senhor. Não é a primeira vez que o Senhor fala conosco sobre esse assunto. Senhor, e quando o Senhor repete para nós alguma coisa, é para a gente prestar muita atenção. Nos ajude, Pai, por favor. Continue, Senhor, agindo em nós, abrindo as entradas da nossa alma, para que possamos compreender e ter o desejo em nosso coração de colocar em prática. Por favor, Senhor, não queremos continuar vivendo as mazelas desse mundo. São tantas coisas nesse mundo, Pai, que o inimigo tem colocado. Senhor, até os momentos de confraternização, nós devemos ter muito cuidado, Pai. Aqueles momentos que às vezes a gente acha que tem que participar para levar o Senhor àqueles que não conhecem, que são os que amamos, os membros da nossa família. Precisamos estar vigilantes, Senhor. Devemos estar vigilantes para não pecarmos contra o Senhor. Oh, Deus bendito, obrigada. Obrigada por tudo que o Senhor nos falou nesta manhã, através da boca do teu servo. O Senhor continue, Pai. Continue abençoando esse servo do Senhor, ungido do Senhor. O Senhor tem protegido ele, o Senhor tem fortalecido ele, Pai. Mesmo nas tempestades, o Senhor tem fortalecido ele. O Senhor tem sido o capitão da vida dele, o Senhor tem lutado adiante dele. Obrigada, Senhor. Obrigada por ter devolvido a ele a vida novamente. Ele mesmo disse, Pai, foi o seu presente de aniversário. Todos os dias, Pai, o Senhor está nos presenteando com o dom da vida. E hoje é um presente estar aqui. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada família que aqui chegou, representada por um membro que seja. Mas o Senhor trouxe, Pai, e que nós possamos ser atalaias do Senhor em meio à nossa família. Fica conosco, Pai querido. Perdoe os nossos pecados. Antes, porém, eu quero mencionar aqui. Nós estamos a orar, Senhor, todos os dias, às 6 da manhã, às 9, ao meio-dia, às 15, às 18, às 21 horas, com um propósito em nosso coração. Que o Senhor nos ajude a manter esse propósito, de orar uns pelos outros, de orar pelas famílias necessitadas, de orar pelos jovens necessitados, Senhor. Muitos são os jovens, Pai, que precisam ser fortalecidos no Senhor. Por favor, Deus, visite os casais por quem estamos orando, visite a família, as famílias por quem estamos orando, visite os jovens por quem estamos orando. O Senhor sabe, Pai querido, o Senhor conhece. Talvez a minha lista seja diferente da lista da irmã Ana, da lista da irmã Terezinha, da lista da irmã Cristine, da lista da irmã Nice, da Evanice, da Miriam, de quantas outras aqui estão, da Iaponira, do pastor André. Mas, ó Senhor, em algum ponto da nossa lista há um nome em comum. Nós estamos em unidade, orando uns pelos outros. E eu te louvo, Senhor. Eu te louvo por essa oportunidade de unir aos meus irmãos em oração em favor do nosso próximo.
Podemos até estar distantes geograficamente, mas o Senhor tem nos unido pelo teu santo e bom Espírito. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada, Deus Espírito Santo. Obrigada, Cristo Jesus. É em nome de Jesus que eu oro e no nome dele eu agradeço. Amém, Senhor. Amém. Soldados de Jesus, Senhor, cristãos, ó despertai. Da noite já as trevas vêm, depressa batalhai. E contra os inimigos vis, saí a combater. A nossa fé vitória é, ao mundo irá vencer. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Sob a bandeira que para nós é o santo amor de Deus, trilhemos o caminho aqui que leva para os céus. Os santos crentes pela fé vencerão Satanás. A nossa fé vitória é, e a todos traz a paz. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Aqueles que vivem na fé, justiça alcançará. Um novo nome há de ter, perdão receberá. Assim, bem firmes pela fé, unidos em amor, nós venceremos com poder que vem do Salvador. Fé a vitória, sim, fé sempre tem poder. Fé a vitória, ao mundo irá vencer. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Muito obrigada, Irmanice, pelo louvor, pela disposição. Louvado seja o grande Deus, porque quando nós falamos para Deus, quando nós expressamos eis-me aqui, Deus vem e nos capacita, né? O irmão Mário só está com a mãozinha levantada. Antes, porém, eu quero repetir algo que eu fiquei aqui pensando, né? Assim, quantas vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade? Quantas vezes? E aqui, quando o senhor estava lendo o subtítulo sobre a semelhança com o caráter de Cristo, que o senhor falou assim, ser semelhante não é ser parecido, é ser exatamente igual. Eu falei, Senhor, é isso mesmo. E aqui, quando o senhor iniciou lendo, eu falei, a gente vem repetindo isso na sala, aos nossos ouvidos, o Espírito Santo vem repetindo, porque isso está aqui na minha mente. E aí o parágrafo começa assim, o selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizerem que o nosso caráter só será transformado quando Cristo vier na nuvem do céu? Precisamos tomar muito cuidado com isso e nós precisamos proclamar essa verdade para os nossos irmãos, porque tem muita gente achando que é impossível
É impossível alcançar o caráter de Cristo nesse mundo pecaminoso. Mas a palavra do Senhor está dizendo que é possível, porque o Espírito de profecia é a palavra do Senhor. Nós cremos no Espírito de profecia. Não que ele sobreponha a palavra de Deus, para mim, eles andam de igual por igual. Porque é uma luz que nós temos. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Cristo. Irmãos, está dizendo para nós que quando Jesus vier, eu e você podemos estar vivos. E se estivermos vivos, nós só seremos protegidos se estivermos refletindo por completo a imagem de Cristo Jesus. Que Deus ajude a mim e a você, que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E se você está aqui, nessa sala virtual, nesta manhã, é porque você tem o desejo de refletir o caráter de Cristo. É impossível alguém acordar tão cedo. Eu já até ouvi de pessoas cristãs que eu sou louca, que o melhor horário para dormir é a partir das 3 da manhã, a partir das 4, e que eu levanto para ficar escutando um programa virtual. Um programa que eu acredito que o Espírito Santo é o dirigente, por isso que eu estou aqui. E eu creio que você também acredita nisso, que é por isso que você está aqui. Porque Deus te move, mesmo no gelo, mesmo no frio, não sei onde você está. Certa manhã, um dos nossos mensageiros aqui, ele foi para o relento, porque ele não conseguia transmitir a mensagem de dentro dos seus aposentos. E estava muito frio. E ele foi para o relento para transmitir a mensagem do Senhor. Isso é ser um verdadeiro cristão. Às vezes a gente quer permanecer embaixo do cobertor. Quantas vezes eu quero fazer isso? Mas o Espírito Santo nos impulsiona. E fala, eu tenho uma mensagem para você. Eu quero falar com você. Que Deus te abençoe. Irmão Mário, pode abrir seu microfone. Seja bem-vindo mais uma vez, meu irmão, e sinta-se à vontade. Amém. Glória a Deus. Olha, irmãos, todos nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos trouxe, né? E ele tem propósitos na nossa vida. É nos preparar para nós vivermos para a eternidade. Disso a gente aqui não tenha dúvida disso, né? Se porventura a gente pensou algo diferente, é muito fácil de ser resolvido. A Bíblia Sagrada, ela foi inspirada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito de profecia foi inspirado por quem? Os testemunhos que nós temos lido aqui, o testemunho de Jesus já está dizendo, né? Foi inspirado também pelo Espírito Santo. Então, ambas são a palavra de Deus. Agora, aqueles que creem, elas aceitarão o testemunho de Jesus como sendo uma guia, né? Como sendo uma instruções bem mais claras de como o povo de Deus deve se preparar para os últimos dias. Não estamos aqui entrando no questionamento de que a Bíblia é maior e o Espírito de profecia é menor. Eu creio que ambas são a palavra de Deus e que aqueles que assim acreditam irão estudá-las para se prepararem para subirem ao céu. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Quero também, porque a irmã comentou sobre que eu nasci de novo, né? Na verdade, no dia 4 de maio eu sofri um acidente de moto. Deus poupou a minha vida, porém foi quebrado um dos braços, né? O braço esquerdo está quebrado. Vai durar aí uma média de 3 meses a minha recuperação,
mas Deus guardou a minha vida. Dia 14, eu completei 42 anos. E dia 4 de maio era aniversário do meu filho mais velho, que fez 22 anos. E nesse dia, o inimigo tentou tirar a minha vida de tal maneira, mas louvado seja Deus que o Senhor me presenteou com mais uma oportunidade. Inclusive, se Deus não tivesse me livrado, nós não teríamos ouvido essa palavra da minha boca, talvez da boca de outra pessoa, de outro cristão, de outro irmão. Mas louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu vou ter que dar uma saidinha, mas que o Senhor possa continuar abençoando a todos aqui, os comentários, e que seja para a honra e glória de Deus. Sempre tenhamos isso em mente. Não é para a nossa glória, é para a glória do Senhor. Um abraço a todos. Amém, irmão Mário, amém. Eu gostaria muito que o senhor ficasse até encerrar. Eu entendo, nós não combinamos isso, né? Aqui o pastor André está com o microfone aberto, mas se não tiver como o senhor ficar mesmo, Deus te abençoe. Muito obrigada por ter vindo trazer a mensagem do Senhor. E se eu expressei alguma coisa que, além do que foi falado, me perdoe, mas assim, o que eu quis dizer mesmo foi exatamente o que o senhor falou, né? Eu vejo isso, essa igualdade. Eu entendi. Que tudo Eu entendi. Viu? Louvado seja Deus. Não foi com a irmã, não. É porque Deus me tocou que alguém sentiu algo diferente. E a gente sabe que não é nós que estamos aqui falando, é o Espírito Santo de Deus. Eu vou ficar ouvindo, tá bom? Só não vou participar, tá bom? Tá bom, irmão. Muito obrigada. Deus seja louvado. Pastor André, seu microfone está aberto. Seja bem-vindo, pastor. Antes de tudo, um bom dia para todos, tá? Bom dia, pastor. Eu ouvi a explanação do irmão Mário e achei bem relevante o conteúdo e a explanação que ele ali fez e ponderou. Eu vou fazer só uma adentro no tocante à igualdade e semelhança que ali foi apresentado com certa ênfase. Antes disso, deixa eu contextualizar a minha fala. No Antigo Testamento, quando a Arca da Aliança esteve fora do arraial de Israel, Deus permitiu que a arca ficasse na casa de pessoas que não tinham a mesma linhagem israelita, e ali o Senhor Deus, de forma, vamos dizer assim, aceitável, permitiu que os gentios, vamos colocar nessa linguagem, mas entendemos que todos são filhos de Deus, os gentios, eles utilizassem um método de condução da Arca da Aliança até vamos dizer assim, o arraial dos israelitas. E nessa condução, carregada por bois, numa carroça, foi levada até o arraial. E Deus aceitou a forma como eles fizeram, colocaram alguns instrumentos feitos de materiais minerais, e esses materiais foram derretidos e depois foi utilizado para, vamos dizer assim, um sacrifício ao Senhor junto com os animais. E quando a Arca da Aliança saiu da casa de um dos filhos de Israel para a casa de Davi, ou o templo que Davi, um local onde Davi se preparou para poder ali adorar o Senhor, aconteceu um fato que todo mundo sabe aqui, todos sabem, em que Uzá, ele foi pegar a arca e foi fulminado. Só que ali o contexto fala que Deus não aceitou a forma como a arca estava sendo conduzida, porque o povo dele sabia como ela deveria proceder. A arca deveria ser conduzida por levitas e não por animais. Deus, ele desculpou o povo gentil, mas indesculpou o povo israelita por eles saberem da forma como deveriam fazer, e não deveriam fazer como os outros que estavam procedendo de forma totalmente equivocada. O conhecimento, neste contexto e para os nossos dias, será de suma importância diante das coisas que devemos fazer e praticar. Agora, eu vi a explanação do irmão Mário referente à igualdade e semelhança. Veja, quando nós encontramos o texto bíblico
lá em Filipenses, onde Paulo faz uma linda explanação a respeito sobre a divindade de Cristo, descendo, não é desfeita a palavra, mas sendo ocultada na sua humanidade. Ali nós encontramos palavras muito importantes e preponderantes para esse assunto. Imagine, no tocante a quando Jesus ele é apresentado como Deus, a palavra ali é ixa, igual, não igualdade de ação, mas igualdade em essência. Jesus é igual a Deus e igual ao Espírito Santo, e o Espírito Santo é igual a Cristo e igual a Deus, e Deus é igual a Cristo, Cristo é igual ao Espírito, todos três um elo perfeito, e igualdade. Quando Jesus ele é apresentado em matéria de ao homem, Jesus ele é semelhante ao homem. A palavra ali é homoió, que quer dizer semelhante em ações, semelhante em aspectos físicos. Agora, quando é apresentado para nós sermos como Jesus, no aspecto não de essência e igualdade, mas em ações, em caráter, que caráter tem a ver com decisão. Porque se eu sou igual a Jesus, eu sou Deus. Irmãos, é muito importante entendermos essa parte referente à igualdade e semelhança, porque no aspecto, no tocante a ações e decisão, nós refletiremos o caráter de Cristo. Mas no aspecto de igualdade, os três, eles são iguais. Nós participaremos no tocante aos atributos, não, mas participaremos no tocante a estar, no tocante a refletir aquilo que eles são como essência. Nessa parte, muitas vezes, quando nós entramos no contexto dessa linguagem de ser igual, de fazer as mesmas obras sem pecar, corremos um grande risco de sermos legalistas e entrarmos no campo do perfeccionismo. Aí, pastor, mas e como é que se dará o grande conflito daqueles que receberão o selo de Deus? Imagine só, nós temos a natureza pecaminosa e praticamos atos pecaminosos. Quando nós recebermos a plenitude do Espírito sobre nossa vida, continuaremos com a nossa natureza pecaminosa. Aí você pode dizer, mas pastor, isso quer dizer que nós vamos pecar depois que a porta da graça fechar? Observe, a minha decisão, o lado que eu escolhi, foi o lado de Cristo, mas a minha natureza pecaminosa levarei até Jesus voltar, e na sua volta eu serei transformado, como diz Paulo em 1 Coríntios 15, 51 e 52, no abrir e fechar de olhos. Mas a situação do pecado, de praticar, que são os atos pecaminosos, a graça de Cristo, o caráter de Cristo estará em mim, de tal forma que eu, em minha natureza pecaminosa, ela será mínima comparada à natureza que Cristo banhará sobre minha vida. Ou seja, eu não é, vamos dizer assim, eu não estarei super protegido. Entenda? Da mesma forma que Jesus veio e tinha, vamos dizer assim, propensões não, ele tinha possibilidades para pecar, assim também nós estaremos aqui neste mundo, diante da porta da graça fechada e selados em Cristo, teremos possibilidades de pecar, mas a decisão que tomamos, a natureza de Cristo, o caráter de Cristo estará tão fortemente em nós
que será mínima a natureza pecaminosa comparada à natureza de Cristo, que será banhada sobre nós. Não podemos dizer, de forma nenhuma, que nós teremos, vamos dizer assim, em outras palavras, devemos ser agora, nesses dias, tão estritos no tocante a sermos iguais a Cristo, ou de fazermos as obras, não vou dizer as obras de Cristo, não é a palavra certa, mas fazer as coisas tão estritamente que nós não venhamos pecar. Irmãos, nós pecaremos. E por sermos tão debilitados nesse contexto, dependemos da natureza de Cristo. E para isso, é onde entra o ponto tão importante da nossa vida, que é a decisão. Eu decidi, Senhor, eu decidi não pecar contra o Senhor. Mas se eu pecar, 1 João capítulo 2, verso 1, eu tenho um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. O grande perigo de nós de colocarmos na nossa mente o ponto assim de não fazer ou não pecar, ou vamos dizer assim, sermos aqui agora como o caráter de Cristo, esse é um problema. O caráter de Cristo, não sermos igual a Cristo, porque devemos sim lutarmos e pleitearmos para termos o seu caráter em nós. Mas a natureza e a essência divina, que é de igualdade, só os três compartilham. Só os três. Então, assim, irmãos, o grande perigo que nós corremos é entrarmos no campo do legalismo e vamos dizer assim, do perfeccionismo e pensarmos que aqui, nesses dias, ou que aqui, nesse mundo, podemos ser igual a Cristo como ele foi. Existe até uma citação no livro de Mateus, capítulo 5, verso 43, em que diz, lá na perícope do capítulo 5, verso 43 a 47, que diz, devemos ser perfeitos como ele é. Só que o termo, a palavra perfeição ali, ela está sendo colocada no tocante a amar ao próximo. Perfeitos como ele é, no sentido de amar a pessoa. Olha só, de termos a decisão de amar, de termos as ações de amar e fazer com que o amor brote em nós no tocante às pessoas, ao próximo. Não perfeito como ele é em todas as outras áreas. Deus é perfeito em tudo, nos atributos. Mas nós devemos buscar a perfeição de Cristo em todas as coisas, sim, mas aquele texto em especial, ele está falando sobre amar ao próximo, perfeito como ele é, em amar aos seus filhos, em amar ao próximo, para nós amarmos. E algumas vezes, algumas pessoas colocam, devemos ser perfeitos como Jesus é. Irmãos, não é que é difícil, mas entramos num contexto de vagarmos no campo do perfeccionismo e, ao mesmo tempo, do legalismo por conta de palavras deslocadas. Não que o irmão Mário falasse aqui ou que alguém comente sobre isso e diz, não, pastor, temos que ser perfeitos na sua esfera, perfeitos naquilo que é o contexto bíblico apresenta. Não podemos jamais entrarmos no campo da liberalidade, vou fazer tudo o que quero, tudo o que posso, porque Jesus me perdoa. A decisão tomada nesse contexto é, eu quero viver a minha vida de pecado. E nem tampouco quero também entrar no campo do legalismo, não, tenho que ser perfeito em tudo, eu tenho que guardar tudo, eu tenho que ser igual a Cristo, eu tenho que ter, não é que ter que ter, eu tenho que ter os atributos de Cristo. Gente, devemos estar buscando e refletindo o caráter dele, buscando fazer a vontade dele e decidir como ele quer que eu seja. Paulo decidiu. E você sabe muito bem, nós sabemos muito bem, que lá ele diz assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Paulo entendia o contexto de perfeição, o contexto de igualdade, não foi à toa que ele colocou lá as palavrinhas muito propensas para esse momento e para dias futuros. Ixa, igual, homoiol, semelhante. Jesus veio e se tornou semelhante a nós, mas ele não deixou
de ser igual ao seu Pai, tá? Irmãos, não, vamos dizer aqui, não estou aqui nesse comentário a fazer desacreditando ou desabilitando a linguagem apresentada pelo irmão Mário, nem tampouco desfazendo a leitura feita pelo livro de Ellen White, os livros que ela apresenta. Só devemos tomar cuidado com essas duas palavrinhas que está lá no, vamos dizer assim, na tradução grega, para a gente ficar bem atento. São pequenos detalhes que muitas vezes nos leva ou para cima ou para baixo. Quer ver outra situação? Romanos 8:3. Em Cristo ter vindo a este mundo em natureza pecaminosa. É perigoso entrarmos em textos como esse, esquecendo até mesmo a Ellen White falando o comentário sobre a carta que ela enviou para o irmão Baker, que estava dissuadindo os irmãos a despeito sobre a natureza divina e a natureza humana de Cristo. E não podemos jamais descontextualizar a forma como João escreveu sobre a natureza divina de Cristo no livro de João e a sua natureza humana ali apresentada, a divindade e a humanidade sendo apresentada. Então, nós devemos tomar muito, mas muito cuidado nesse aspecto, porque, em termos de perfeição, nós buscamos ser semelhantes a Ele. E, no tocante a isso, Ele reflete a sua luz em nós. Devemos buscá-lo com toda a nossa natureza, com toda a nossa humanidade, e sempre lembrarmos que Ele reflete em nós aquilo que Ele é como essência. Reflete, não que nós somos em essência como eles. Precisamos estudar muito, irmãos. Deus seja louvado. Muito obrigada, pastor André. Minha sugestão é que releiamos o capítulo e peçamos o Espírito Santo para continuar falando conosco, que é isso que ele tem feito. E a gente precisa realmente compreender muita coisa. Irmão Mário, seu microfone está aberto. O senhor gostaria de falar alguma coisa? Está bem distante. É um pouco ruim, mas está dando para ouvir, irmão. Melhorou? Sim, agora sim. Está um barulhinho, mas está melhor. Pronto. Pode falar. A gente sempre tem os pensamentos, né, pessoais, aquilo que estudamos e que compreendemos. Porém, como a irmã falou, né, que a gente possa estudar cada um individualmente por si mesmo, pois ninguém responderá por outro. Nós vamos responder por nossas escolhas e decisões. E eu gostaria de ler aqui um livro Refletindo a Cristo. Não quero falar minhas palavras, quero ler o que Deus fala. No livro Refletindo a Cristo, no dia 10 de janeiro, no título Refletindo a Imagem do Divino. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Mateus 5:48. O ideal do caráter cristão é a semelhança com Cristo. Como o Filho do Homem foi perfeito em sua vida, assim, seus ser perfeitos na sua. Então, assim, segundo Deus, como o Filho do Homem foi perfeito em sua vida, assim devem seus seguidores ser perfeitos na sua. Jesus foi em todas as coisas feito semelhante a seus irmãos. Tornou-se carne da mesma maneira que nós. Tinha fome e sentia necessidade e fadiga. Sustentava-se com alimento e refrigerava-se pelo sono. Era Deus em carne. Ele compartilhou da sorte do homem. Não obstante, foi imaculado Filho de Deus. Seu caráter deve ser o nosso. Cristo é a escada que Jacó viu, tendo a base na terra
e o topo chegado à porta do céu, ao próprio lumiar da glória. Se aquela escada houvesse deixado de chegar à terra, por um único degrau que fosse, teríamos ficado perdidos. Mas Cristo vem conosco, onde nos acharmos. Tendo nossa natureza e venceu, para que, revestindo-nos de sua natureza, nós pudéssemos vencer, feito em semelhança da carne do pecado. Romanos 8:3. Viveu uma vida isenta de pecado. Agora, por sua divindade, firma-se ao trono do céu, ao passo que, pela sua humanidade, se liga a nós. Manda-nos que, pela fé nele, atinjamos a glória do caráter de Deus. Portanto, devemos ser perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. No livro Refletindo a Cristo, 10 de janeiro, refletindo a imagem do divino. Que Deus possa, o Espírito Santo, nos alcançar, cada qual busque por si mesmo, assim como falei, e pela fé sermos guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Que Deus abençoe a todos e nos ajude. Amém, amém. Muito obrigada, irmão Mário. Muito obrigada, pastor. Muito obrigada a todos pela explanação. Eu não vejo mais nenhuma mãozinha levantada. Já são 6h40, nem vi o horário passar. Nós precisamos encerrar. Eu gostaria de ver uma mãozinha levantada para a oração final. Quem pode orar? Pedindo a continuidade do Espírito Santo em nosso meio, para que a gente continue a entender a mensagem do Senhor para nós. Elô, muito obrigada, querida. E a Ponira, você está aí ainda, vai poder colocar o hino final? Sim, amiga. Muito obrigada. Então, vamos orar e que o Espírito Santo de Deus possa realmente nos mostrar essa luz que está para todos, mas nem todos querem receber. Deus seja louvado. Heloísa? Pode orar, Jônia? Sim, sim. Bondoso Deus, nós estamos encerrando esse momento de meditação, de aprendizado. Nós, como os teus filhos, todos os dias estamos sentando na cadeirinha da sua escola. E acreditamos, Senhor, que o Senhor todos os dias quer nos dar mais luz. Mas para isso também, Senhor, precisamos de cavar fundo. Precisamos de ir no profundo da tua palavra, do teu espírito de profecia, porque o mesmo espírito que revelou a Bíblia é o espírito que revelou o espírito de profecia. Nós estamos aqui, Senhor, na sua direção, porque não queremos fazer nada que é de nós mesmos, mas tudo que fizermos, queremos fazermos conduzidos pelo teu Santo Espírito. E é uma alegria quando nós sentimos que o teu Santo Espírito está conduzindo a todos nós aqui nessa sala rumo à eternidade. Como é bom sentir a tua presença, como é bom sentir o teu olhar, o teu maravilhoso olhar na nossa vida. Ó Pai, nos perdoa naquilo que às vezes somos incrédulos, nos perdoa a nossa desobediência e nós queremos agora colocar o nosso dia diante de Ti para que o Senhor nos conduza, que a mensagem de hoje ela venha ser estudada por cada um de nós, porque quando o Senhor repete algo, é porque o Senhor tem algo a nos ensinar. Nós temos aprendido isso aqui nessa sala. O Senhor não fala algo mais de uma vez à toa. O Senhor tem algo a nos ensinar no dia de hoje.
Que o Senhor possa abençoar a cada irmão aqui que entrou nessa sala hoje, os que já saíram, têm seus afazeres. Abençoe, Senhor, o irmão Mário ricamente, é um irmão zeloso, temente a Ti, desejoso de fazer a Tua vontade. Abençoe também o nosso pastor André, que tanto tem nos ajudado aqui nessa sala, que tem nos orientado também ao caminho certo. Que o Senhor possa abençoar esses dois homens de Deus, zelosos com a Tua palavra. Que o Senhor venha abençoar cada irmão aqui também que levantou na madrugada. Nós estamos, Senhor, desejosos de ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa abençoar o nosso dia com a Tua bondade, com a Tua misericórdia, com o Teu Santo Espírito. Nos batize hoje com o Teu Santo Espírito. Esse é o nosso desejo, é a nossa oração. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada a todos. Mais de Cristo quero ser, mais do seu amor obter, mais de sua compaixão, mais de sua mansidão. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu Mestre, meu Senhor. Mais de Cristo perto está, sua comunhão gozar. Quero sua voz ouvir, sempre sua lei cumprir. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu Mestre, meu Senhor. Mais a Cristo quero olhar, vê-lo em glória, enfim reinar. Reine sempre em mim também, desde agora até no além. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu Mestre, meu Senhor. Mais de Cristo quero ter, mais igual a Ele ser, dando ao triste sofredor mais conforto e mais amor. Mais de Cristo, mais de Cristo, mais do seu puro e santo amor, mais de meu Mestre, meu Senhor. Amém, amém. Com esse pensamento de que devemos ser mais de Cristo, nos despedimos uns dos outros e desejamos a todos um bom dia na presença do Senhor, de muito estudo e até amanhã, às 5 da manhã, para novamente sentarmos nesta escola, no banquinho da escola de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia para todo mundo e até amanhã.